Ainda não, professor. Ainda não, né? Tá muito esquisito, cara. Leitinho disse que Agora você... foi. Ah, agora foi. Beleza. Olha, acho que tô até desempolgando aí. Tem gente até que saiu da sala já. Então, bom, gente, então estamos gravando. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de mecânica clássica, tá? Um meio conturbado o começo da aula de hoje, mas aí estamos, uns 10, 12 minutos de atraso, estamos conseguindo começar. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente encerrar o capítulo 2 do livro de estática do Merriam e do Craig, tá? Falando sobre resultantes em 3 dimensões. Tá? Então, o que a gente tinha percorrido, a gente voltou a falar de forças, né? Nesse capítulo a gente falou de forças, falou de resultantes para problemas bidimensionais, a gente viu o conceito de momento em problemas bidimensionais. Na aula passada, a gente viu como é que funcionavam momentos, problemas de momento em 3 dimensões. E a gente tinha visto, né, que um momento em 3 dimensões, a gente basicamente, qualquer força que tivesse aplicado sobre um corpo, para eu saber o momento que ela gera com relação a um ponto O qualquer, eu precisava, então, de uma descrição vetorial que desse conta do caráter de produto vetorial entre esses dois caras, né? Então, o momento com relação ao ponto O de uma força sempre vai ser um vetor posição até qualquer um dos pontos da linha de ação dessa força, né? Então, a linha de ação da força é o que caracteriza onde ela está passando no corpo. A distância desse ponto de referência ao redor do qual eu estou calculando os momentos, eu posso pegar qualquer ponto dessa linha de ação, então eu poderia pegar com relação a esse ponto aqui, em relação àquele ponto ali, tanto faz, né? Qualquer uma dessas medidas de distância até a linha de ação vai dar certo, porque o produto vetorial vai acabar corrigindo essas diferenças angulares entre eles. Então eu faço essa descrição do vetor posição R ali, do vetor distância R, até a linha de ação da força e faço o produto vetorial com a força. Né? E a gente viu, relembrou, né, coisas que talvez vocês já soubessem, né? Que então o produto vetorial de duas grandezas como essas, isso era equivalente, né, para a gente ter como calcular valores, né, isso era equivalente a gente fazer um determinante de uma matriz que incluísse os termos Rx, Ry e Rz, Fx, Fy e Fz. Lembrando que a gente está em 3 dimensões, então x, y e z, a gente vai ter sempre coordenadas, pode estar em todas as 3 dimensões, eu posso ter momentos que estão ao redor de eixos que não precisam estar alinhados, não precisam estar em nenhum desses planos, não precisa estar no plano xy, não precisa estar ao redor do eixo y, não tem nada. Então a gente viu na aula passada como é que a gente calculava, utilizava esse conceito de momento para calcular algumas coisas. No finalzinho da aula passada, a gente estava fazendo um problema, né? Não sei se vocês se lembram. Então o exercício da aula passada, o último exercício da aula passada era o exercício 2141. E aí a gente se embananou, eu me embananei, né? Não vou passar para vocês a responsabilidade, eu me embananei todo ali, que eu tentei mostrar para vocês uma coisa, eu escolhi esse problema porque eu achava que ia ser bacana mostrar para vocês uma coisa, e lá pelas tantas me embananei todo e não deu muito certo de eu mostrar o que eu gostaria para vocês. Tenho boas notícias, na verdade. Eu consegui mostrar o que eu queria para vocês, só que eu, na hora de lançar um dos numerozinhos na calculadora, eu tinha feito uma besteira. Então foi basicamente alguma coisa de lançamento errado de número na calculadora. Tá? Então o problema era o seguinte, a gente tinha um cabo conectado entre o ponto B e o ponto A. Essa era uma porta que estava 20 graus abaixo do plano horizontal XY, tá? Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo Z. Aqui tinha o ponto O. Tá? Então eu tenho essa massinha de 15 quilos, né? A massa da porta, 15 quilos. E o problema nos pedia, então, para a gente calcular se essa atração nesse cabo AB era conhecida, tá? Então ele nos dava esse problema, T de AB, ele nos dizia que valia 143,4 newtons. Ele pediu para a gente calcular quanto é que valia o momento de T de AB ao redor do eixo X, tá? E pedia para a gente comparar o valor desse momento de T de AB com o momento dessa força peso que está aplicado sobre o centro de massa da porta, tá? Ao redor desse mesmo eixo. Então, se essa porta está parada naquela posição, é um tema que a gente vai ver a partir da próxima aula, né? O próximo capítulo é um capítulo que trata de equilíbrio, tá?
Então, se essa porta está parada, voltando aos temas que a gente tinha lá de leis de Newton e tal, se alguma porta está parada, ela não pode ter momento resultante ao redor de nenhum dos eixos. Especificamente ao redor do eixo X, por exemplo, ela não pode ter nenhum momento resultante, tá? Então, se eu calcular, se eu sei que essas são as duas únicas forças que estão atuando ali para tentar fazer essa porta girar ao redor do eixo X, os momentos que essas duas forças fazem tem que se equilibrar. Uma tem que estar no sentido positivo, outra no sentido negativo. Se a porta está parada, esses caras, a soma desses momentos com relação ao eixo X tem que ser zero, tá? E daí, na hora que eu estava fazendo as contas, eu jurava que ia dar tudo super certo e acabou que deu diferente. A boa notícia é a seguinte, gente. A boa notícia é que o único problema que eu fiz foi que eu lancei errado na calculadora a última coisa. Então, olha só. Essa aqui é a aula o slide da aula passada, tá? Então, basicamente, o que a gente tinha? A gente tinha o T de AB dado, né? E a gente foi fazendo, eu calculei ali quanto é que valia esse componente X de T de AB. E a gente tinha chegado à conclusão que valia 31,1 Nm ao redor do eixo X, né? A componente X daquele momento que a gente tinha deslocado o momento até o ponto O, aquele primeiro ponto de origem, tá? Onde que foi meu erro, né? Meu erro foi simplesmente eu calcular, na hora de calcular a parte mais fácil do problema, calcular qual era o momento do peso com relação ao eixo X, eu montei tudo certinho aqui dentro do meu determinante, né? Eu tinha ali o RO até G, é exatamente esse, a distância do ponto de origem até o centro de massa do negócio. Ele vale 0,35 metros na direção de X, 212 na direção de Y e menos 0,077 na direção de Z. E o peso, né, um peso de 15 quilos, 15 quilos vezes 9,8, apontando para baixo na direção de menos Z. Qual que foi meu erro? Ao fazer esse camaradinho aqui, né, esse termo da diagonal, eu lancei, então, na calculadora para vocês ali, né, eu teria que ter lançado o quê? 0,212 vezes menos 147. Se vocês fazem essa conta, né, ponto 212 vezes menos 147, esse carinha aqui, que eu tinha dito que dava 4292, está totalmente errado, tá? Isso aqui eu lancei algum número errado, não sei qual foi o número que eu lancei na calculadora. Na verdade, se a gente lança os números corretos na calculadora, como deveria ser, a gente tem 31 menos 31,1 na direção de I. E agora sim. Professor, Pois não. é que o senhor colocou 292. É que assim, eu acho que eu li 292, mas na hora que eu escrevi, cara, deve ter algum erro ali. É 212, né? Olha só. Esse carinha aqui, o J, é metade desse outro aqui, né? Olha o que está acontecendo na porta, né? Esse carinha aqui, o ponto A, que eu estou mostrando, ele tem uma coordenada y de 0,423. Coordenada y do ponto A. Tá vendo? Tá aqui, eu estou mostrando tentando mostrar com a canetinha ali. E a coordenada y do ponto G, que é o ponto na metade da porta, é metade de 0,423. E metade de 423 é 0,212 e não 0,292. Certo? Então eu acho que eu digitei meio rápido aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá certo, 212. Na hora que eu joguei aqui, escrevi meio rápido, apareceu 292, digitei 292 na calculadora e isso me fez me perder ao longo do caminho. Tá bom? Então tava tudo certo, tudo montado. Na hora de eu digitar esse último númerozinho ali que tinha feito alguma coisa errada. E agora sim, ficou claro. Então que o momento, a componente X, né? Do peso é exatamente a mesma coisa com sinal trocado da componente X do cabo de tração. Então tá tudo certo, né? É o que eu gostaria de ter mostrado na aula passada, só retornando para deixar bem certinho, bem encerrado, tá? Então, ao final, assim que a gente acabar a aula de hoje, tá? Eu ponho esse arquivo, eu estou salvando aqui, como vocês estão vendo. Eu vou botar esse arquivo agora, sim, da maneira correta, para vocês terem acesso às notas da aula passada, tá bom? Então a gente viu como é que funcionava esse esquema de calcular momentos em 3 dimensões, como a gente tinha que descobrir descrições vetoriais para direções, né, para essas direções R, para a direção segundo a qual age uma determinada força. A gente tinha diversas coisinhas para a gente tomar cuidado. E a gente vai dar mais um passo, então, na aula de hoje, tá? Voltando aqui para a aula de hoje. A gente vai tratar agora, então, de resultantes em 3 dimensões. Tá? Então, os momentos era isso. Né? Acho que a gente... Espero que vocês tenham ficado convencidos que eu não estou
sacaneando vocês, abram a calculadora de vocês e façam a conta ali, vai dar tudo certo, né? 147, menos 147 vezes 0,212 vai dar isso que eu estou falando para vocês, menos 31,1. E isso mostrava, né, que as coisas se correspondiam. Agora, então, agora sim, no tema da aula de hoje, né? Estamos falando de resultantes em 3 dimensões. Em 3 dimensões, então, a gente vai estender aquilo que a gente já tinha feito em 2 dimensões, levando em conta as propriedades e as características de problemas tridimensionais. Então, geralmente, né, quando a gente estava em 2 dimensões, a gente tentava... Eu tinha explicado para vocês, né, que valia a pena a gente pensar e tentar fazer a linguagem mais escalar, entre aspas, dos momentos, né? A gente achava a menor distância, tentava achar o braço de alavanca, né? A menor distância, a distância perpendicular entre o ponto de referência de momento e a linha de ação da força. A gente pegava esse cara através das coordenadas, das componentes das informações geométricas e tal. Isso nos ajudava bastante, né? Falei para vocês, decompõe as forças em x e y, porque geralmente, de acordo com os dados do problema, você consegue achar mais fácil as distâncias medidas certinhas em x e em y, do que tentar achar alguma coisa na direção diagonal e tal. E na hora que a gente parte para 3 dimensões, isso nem sempre é verdade, né? Às vezes é meio complicado a gente conseguir enxergar tudo isso e trabalhar por componentes. Às vezes a gente consegue, vou mostrar para vocês problemas nos quais a gente consegue trabalhar por componentes, mas às vezes a gente vai precisar da descrição vetorial de fato, né, de achar esses caras, da mesma forma como a gente estava fazendo na aula passada para os momentos em 3 dimensões, tá? Bom, o que é o nosso objetivo, né? O que a gente quer quando a gente calcula resultante, né? Como a gente já tinha escrito, né, para 2 dimensões, o que a gente quer é substituir um sistema de forças completos, substituir um sistema de forças e momentos completos, complexos, né, não, completos, por um único conjunto, por um único parzinho, bem mais simples, né? Então, que pode ser, por exemplo, uma força e um momento. Substituir várias forças e vários momentos por uma força e um momento, por exemplo. Esses são os resultantes. Ou, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, especificamente essa força, esse momento resultante, assim como a gente tinha feito lá no outro problema, né, quando a gente estava em 2 dimensões, a gente também jogava tudo para um único ponto, achava uma força resultante e um momento resultante com relação àquele ponto, e depois a gente viu que a gente conseguia deslocar essa força, né, procurar um lugar desse corpo que eu conseguia deslocar essa força, para que não aparecesse nem momento, né, que ficasse apenas uma única força. Eu substituía aquele conjunto de forças e momentos por uma única força aplicada numa direção específica, tá? A gente vai fazer algo similar agora, mas em 3 dimensões não é exatamente a mesma coisa, né? E a gente vai ver que isso representa a gente ter um torsor resultante. Tá? Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, em termos de forças resultantes, né, tudo que a gente tinha feito em 2 dimensões, ele pode ser estendido diretamente para 3 dimensões. Então, as forças resultantes... a gente pode fazer, geralmente, componente por componente, né? Então, uma resultante de um sistema de força seria somatório de todas as forças que estão agindo nesse sistema. Então, eu posso fazer F1 mais F2 mais até Fn, por exemplo, N forças. E eu posso fazer também essas resultantes por componentes. Às vezes me adianta fazer isso, né? Eu posso dizer que, então, que a componente x da resultante vai ser a somatória das componentes x de todas as forças. Da mesma forma, a componente y da resultante vai ser a somatória de todas as componentes y das componentes, e a componente z da resultante vai ser a somatória de todas as componentes z das forças que estão sendo somadas. Tá? Então isso segue válido, tudo que a gente já tinha falado antes para 2 dimensões segue válido agora em 3 dimensões. Como a gente está em 3 dimensões agora, né, muitas vezes a gente conhece algum desses componentes, ou alguns desses componentes, e às vezes a gente nos interessa por conhecer a resultante em si, né? Daí lembre-se que, como a gente passou de 2 para 3 dimensões, a gente tem aquela, entre aspas, extensão do princípio de Pitágoras, né? do teorema de Pitágoras. Né? Então,
a resultante de uma força que tem componentes Rx, Ry e Rz vai ser simplesmente a raiz quadrada de Rx quadrado mais Ry quadrado mais Rz ao quadrado. Tá? Então, em termos de forças resultantes, estamos aí, não tem nada de muita novidade, né? Tá? Estamos tranquilos, estamos em casa. Em termos dos momentos resultantes, também a gente vai fazer alguma coisa muito parecida, né? Uma extensão do que a gente tinha feito em 2 dimensões para 3 dimensões. O que muda agora? Quando a gente estava em 2 dimensões, se todas as forças moram, por exemplo, num plano XY, todos os momentos, eles são ou na direção de mais z ou na direção de menos z. Né? Se todas as distâncias eu estou medindo em xy e todas as forças estão no plano xy, então a gente só tinha aquelas opções, segundo a regra da mão direita, ou o meu dedão estava saindo da folha, na direção de mais z, ou ele estava entrando na folha, na direção de menos z. Tá? Então, em termos de momentos resultantes, não tinha muito mistério, né, o que acontecia no problema de 2 dimensões. Agora, como eu estou em 3 dimensões, né, como vocês viram já na aula passada, quando a gente fala de momentos em 3 dimensões, a gente tem componentes de momentos nas 3 direções também. Então, quando a gente está fazendo uma somatória de momentos, né, a gente tem que prestar atenção nisso, né? A somatória de momentos, o momento resultante vai ser simplesmente o momento de cada uma das forças, ou a soma de todos os momentos que estão aplicados, por exemplo, tá? Então, posso ter vários momentos diferentes ali num sistema, tá? Então, digamos que eu tenha M momentos, várias forças diferentes, vários momentos diferentes. E cada um desses momentos, tá? Ele se esses momentos não são momentos puros, não são momentos que estão aplicados diretamente sobre puro sobre o corpo, né? Cada um desses momentos vai ser a somatória, né? Se cada um deles for gerado por uma força, né, eu posso sempre dizer que cada um deles vai ter o formato padrão desse negócio aqui. Eu posso escrever, então, que o momento resultante é a soma de todos os momentos das forças individuais e cada momento de força individual vai ser determinado por esse Rzinho vetorial F. Tá? Como o momento também é uma grandeza vetorial, ele também tem componentes x, y e z. Tá? Então, o momento de x, por exemplo, nada mais é do que a componente x de cada um desses momentos individuais de força. Então, faço o momento de uma determinada força, ele vai ter uma componente x, salvo essa componente x separada, faço isso para todas as forças. O momento resultante de todas essas forças, ele vai ter a componente x igual à soma dessas componentes x dos momentos individuais. Tá? Então, da mesma forma como a gente tinha escrito antes, basta a gente estender isso para todo mundo que está envolvido aqui. Tá? Então, somatória de R vetorial F na direção de Z. E da mesma forma, mais uma vez, como esse momento também é uma grandeza vetorial, também vale, né, que o módulo do momento total resultante, ele vai seguir essa relação. Tá? Então, forças e momentos estão aí, beleza, a gente não tem grandes mistérios de como trabalhar com eles. Então, basicamente, digamos, eu tenho um corpo lá, tenho várias forças atuantes sobre ele, tá? E eu quero, por exemplo, desejo deslocar essas forças para o ponto A. Então, pego cada uma dessas forças, tá? Elas passam agora a ter cor roxa, assim, para a gente denotar o que eu fiz, né? Trouxe para o lado de cá, trouxe para o lado de lá, trouxe para o lado de cá. Desloquei essas forças para o ponto A, e ao deslocar essas forças para o ponto A, eu desloco elas junto com momentos associados, né? Então, para deslocar essa primeira forcinha que está aqui em cima, ela traz um momentinho associado com ela. Para associar essa segunda, ela tem um momentinho associado com ela, e essa aqui também tem um momento associado com ela. Desloquei todas elas para o ponto O. Então, na hora que eu fiz isso aqui, eu consigo substituir todos esses sistemas de força por alguma coisa resultante no ponto O. E a resultante no ponto O vai ser, digamos, uma força assim. Essa vai ser a força resultante. E ele vai estar associado, sei lá, com um determinado momento resultante também. Substituir as forças individuais por uma resultante e um momento aplicado num determinado ponto de interesse. Tá bom? O que é o passo novo, né? Por enquanto, isso aqui tudo foi basicamente extensão do que a gente já fazia anteriormente, levando em conta o caráter vetorial em 3 dimensões dos momentos. O que a gente tem de novo, né? Então, agora aquela situação complexa toda que a gente tinha foi substituída por uma situação
simples de uma reação, de uma resultante R e um momento M. Lembre-se, então, que em duas dimensões a gente ainda procurava, né, deslocar esse momento, essa posição dessa força R até um determinado lugar ao redor do qual a gente não tivesse momentos resultantes, né? Talvez, assim, fosse melhor eu ter feito uma anotação mais parecida com o que o Craig orienta, tá? Até vou corrigir isso aqui, tá? Então eu desloquei cada um desses momentos, mas cada um desses momentos, né, eu não consigo mais representar tão perfeitamente esses momentos apenas com a setinha curva, né? Essa representação de setinha curva, ela era super boa e super útil quando a gente tinha momentos que estavam num determinado plano. Se os momentos não, se as forças estão em determinado plano, se essas forças estão em planos diferentes, né, cada vez que eu desloco uma força como essa, então vamos redesenhar as resultantes aqui. Vamos tentar redesenhar esse camaradinho aqui. Então, cada uma dessas forças, na hora que ela é deslocada para esse ponto O, ela vem, então, vamos pegar aquela primeira força aqui de baixo, tá? Ela vem para esse ponto O, ela traz um momento, mas esse momento não está necessariamente saindo da folha ou entrando na folha, ele está numa outra direção qualquer. Então, vamos chamar esses momentos com descrever a direção desse momento dessa forma, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei essa força F1, desloquei F1 para o lado de cá, e esse carinha aqui é R1 vetorial F1, e isso tem uma determinada direção, tá? Que pode não estar alinhado com esse F, geralmente não vai estar alinhado com esse F1. Então, na hora que eu desloquei a força, eu trago essa força e eu trago um momento que está numa outra direção qualquer. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa com as outras forças. Né? Trouxe esse vetor F2, trouxe o vetor F3. O vetor F2 veio associado com um determinado momento e a sua direção. E a força F3 também veio com um determinado momento e a sua direção. Tá? Então, F2 estava aqui, F2 foi para lá. Esse carinha aqui seria R2 vetorial F2. F3 estava aqui, F3 veio para cá, e esse carinha aqui vai ser R3 vetorial F3. Tá? Faço a soma vetorial desses caras, então eu tenho a força resultante está aqui. Tá? Vamos desenhar de roxo de novo, né, para ficar bem coerente as cores ali que a gente tem. Então, a resultante das forças, a soma das forças dá esse cara aqui, e a soma de momentos, ela pode ter uma direção qualquer. Então, digamos que eu somando os momentos deu nessa direção aqui, e esse cara aqui é o momento resultante, que era a soma de todos os R's vetoriais F's. Tá bom? Então, agora sim, né, a gente em duas dimensões a gente fazia o quê? A gente deslocava essa força, essa resultante R, até um determinado lugar, e a partir daquele lugar, se o quanto eu desloquei fosse um valor bem escolhido, eu só precisava dessa força para representar todo o meu sistema. Tá? Quando eu estou em três dimensões, esse negócio é um pouquinho diferente. Porque perceba-se que as duas direções, a direção das forças resultantes e a direção do momento resultante, não necessariamente elas casam e não são perpendiculares umas com as outras de forma obrigatória. Tá? Então, num caso geral, desloquei todo esse cara ali, estou em um determinado ponto. Tá? Se eu quiser agora substituir isso por algo mais simples, né? Então, o que eu estou tentando responder agora? Como simplificar ainda mais Quero saber como que eu vou simplificar mais a partir desse momento. Tá? Nesse ponto aqui, então, eu tenho duas direções, uma direção que descreve as forças, uma direção que descreve os momentos, e eu tenho dois valores, né? O módulo das forças resultantes e o módulo do momento resultante. Então, como simplificar mais? Uma forma da gente simplificar mais é buscar que R e M tenham a mesma direção.
tá? Então, observe, as direções, nesse último feijãozinho ali, desse último batatóide que eu desenhei, as direções são diferentes, né? As direções que descrevem a posição, os cossenos diretores desses vetores são diferentes, tá? Se eles tivessem o mesmo cosseno diretor, a gente conseguiria simplificar ainda mais, porque bastaria ter uma única direção, e nessa única direção eu teria, ao redor dessa direção, a direção da força, e ao redor nessa mesma direção, uma quantidade de momento, tá? Então, quando eu tenho... Se eu tenho uma direção única de força e momento resultante, eu passo a ter alguma coisa que a gente chama de torsor. Tá bom? Então, o torsor ele vai ser o quê? Ele vai ser alguma coisa que vai ter essa característica. Eu tenho uma força R, e ao redor dessa força R eu tenho o momento M. Se a força R está apontando em uma determinada direção, a gente usa os dedos da mão direita para saber se esse torsor vai ser positivo. Nesse caso aqui vai ser positivo, né? Meu dedão está apontando na direção dessa seta. Se eu fecho meus dedos, eu estou segundo essa setinha que eu estou marcando aqui, tá? E se o torsor, se o momento está apontando para o outro lado, né? Então eu tenho essa força resultante R, e agora o momento, no lugar de estar girando assim, ele está para o outro lado. Então esse aqui vai ser um torsor negativo. Então essa é uma forma da gente substituir todo o meu sistema de forças e momentos por uma única coisa que haja numa direção compartilhada pelos dois. Como é que eu faço então para isso acontecer, né? Então, para isso acontecer, eu tenho que conseguir deslocar esse cara, né? Eu tenho que buscar fazer uma coisa similar ao que a gente tinha feito anteriormente para duas dimensões, mas agora é um pouco mais difícil, né? Porque eu preciso... Esse deslocamento, antes, o que a gente fazia, deslocar essa força em um determinado plano, né? Esse plano estava definido, o plano XY estava fixo. Agora, como esses dois caras têm direções diferentes, né, são direções geralmente concorrentes, a gente vai deslocar segundo esse plano que contém esses dois caras. Mas esse plano pode não estar alinhado com nada. Ele pode não estar alinhado com XY, pode não estar alinhado com XZ, pode não estar alinhado com nada. Tá? Então, o que vai acontecer, né, quando a gente tem? Digamos que a gente tem, então, naquela situação que eu tinha mostrado para vocês, eu tenho um vetor R, resultante, eu tenho um vetor M, tá? E ele tem uma determinada direção, tá? Então, eu estou dentro do meu corpo aqui, eles estão dessa forma. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai buscar, né, como é que eu acho esse torsor. Primeira coisa que a gente vai decompor esse torsor em alguma coisa que está alinhada com o vetor R. A gente vai ter uma componente M1. Como esse cara é vetorial, eu sempre consigo fazer isso, né? E eu vou achar uma outra componente que é perpendicular ao vetor R. Certo? Então, se eu conhecesse qual que era esse plano que contém M e R, eu conseguiria fazer isso de uma forma relativamente ok, né? Conseguiria projetar ele sobre o vetor R e achar uma projeção perpendicular desses dois caras, tá? Agora, o que eu gostaria de fazer? Essa componente que está alinhada com R, eu posso deslocar esse R para qualquer lugar, essa componente que está alinhada com o vetor R, ele vai seguir acompanhando ele. Né? Porque se eu estou girando ao redor desse próprio eixo, essa força R, por mais que eu desloque ela para qualquer outro lugar, eu estou girando ao redor dela mesma. Né? Então lembre-se, girar ao redor de um determinado vetor, eu não consigo fazer uma força. Esse vetorzinho que está sendo girado ao redor, ele não vai gerar momento, né? Ele não tem braço de alavanca, eu não consigo dissociar esses dois caras. Tá? Então esse parzinho RM1 sempre vai estar junto, é algo que vai sobrar sempre. Tá? O que eu consigo fazer desaparecer é o cara que está perpendicular a ele. Dependendo do ponto que eu deslocar, eu consigo fazer com que esse cara suma. Né? E uma forma de eu fazer isso, então, é deslocar esse cara para o lado, né? Tá? Quero deslocar essa força, essa resultante, né?
deslocamento de R. Para eliminar, não que eu vou eliminar, né, mas vou botar entre aspas aqui, né, para fazer sumir o M2 que está perpendicular ao R. Né? Pense, em duas dimensões era isso que a gente fazia, né? A gente tinha uma resultante em um momento, esse momento sempre estava perpendicular, ele sempre ou estava fora da página ou para dentro da página. Então ele estava sempre perpendicular a qualquer resultante que a gente tinha. Deslocar isso para o lado, a gente conseguia deslocar essa força para o lado e para o outro, a gente conseguia fazer sumir, através da inserção desse braço de alavanca, a gente conseguia fazer sumir essa componente perpendicular. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, se eu quero deslocar essa força para o lado, o que está acontecendo é o seguinte: eu vou pegar essa força R, mesma força R que eu tinha, carrego lá para o lado, tá? E eu mantenho, eu insiro uma força R, né? Copiei ela aqui para o lado, e para que a resultante de forças não mude, eu tenho que inserir um menos R. Né? Em termos de resultante de forças, percebam que eu não fiz nada demais. Eu inseri mais R e menos R. Né? Alguma coisa que está alinhado com R, mas para a direção negativa, e outra coisa que está paralela com R para a mesma direção. Então, ao inserir esses dois caras, eu não mudei nada em termos de resultante de forças. Tá, então, inserir mais R e menos R não muda resultante de forças. O que me resta agora é descobrir o D, a distância entre esses R's, né? Para que o binário originado, lembre-se que o binário é sempre, eu tenho duas forças que têm o mesmo módulo e uma distância entre eles, né? Então, para que o binário originado faça sumir o momento M2. Então, M2 estava em uma determinada direção, a gente vai botar esse D numa determinada direção para que isso faça sumir. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o binário, né, feito por essas forças mais R menos R que eu inseri, ele tem exatamente um valor de momento M2. Tá, e o valor do momento M2, lembre-se que é sempre o momento de um binário é sempre o módulo da força vezes essa distância. Tá? Então, quanto é que vale essa distância? Essa distância, vamos isolar, né? A distância simplesmente vai valer M2 dividido por R. Tá? E com isso, então, se eu desloquei ele para o lado, eu estou inserindo, né? Eu sempre tenho que tomar cuidado com o sinal, né? Então, se ele está apontando para um determinado lado, o momento M2, eu tenho que deslocar ele, botar esse binário para que ele gere um momento na direção contrária, né? Então, eu estou deslocando que o binário inserido pelas forças roxas elimine esse momento M, tá? Então, tá, descobri quanto é que vale isso, né? E para essa nova posição, finalmente, e a gente vai marcar essa nova posição de uma forma diferente, tá? Vou pegar um roxinho aqui, essa nova posição vai estar roxo marcado em roxo. Na hora que eu desloquei a força R para essa nova posição, perceba, olha o que ficou lá para o outro lado. Eu tinha um R e um menos R, somando esses dois, esses caras sumiram, então eu posso manter apenas esse Rzinho novo, né? E na hora que eu carreguei esse Rzinho novo, eu carrego junto o momento M1, e esse bloquinho todo, para a nova posição, sobrou apenas a resultante R e o momento alinhado M1. E isso, sim, é o que a gente tinha chamado de um torsor. Então, substituí todo o meu sistema de forças, né? Imagina que eu tinha diversas forças, fiz aquela soma toda de momentos até o ponto O, desloquei todo mundo para o ponto O, sobrou um resultante, uma força resultante e um momento resultante. Descubro, né, nesse plano formado por esses dois vetores, descubro qual que é o
um momento que está na direção de R e um momento que está perpendicular a R. Então, para um plano perpendicular, para deslocamentos perpendiculares a esse cara, né, eu descubro quanto é que vale esse braço D para eu eliminar aquele momento M2 que tinha sobrado antes. Tá? E com isso, de todo aquele sistema de forças e momentos que eu tinha antes, me sobrou apenas um parzinho com uma força e um momento alinhado com ele. Isso é um torsor. Tá? Então, essa é a novidade que a gente tinha aqui no caso de 3 dimensões. Qual que é a aplicabilidade disso? Né? Qual que é a utilidade desse camarada? Infelizmente, né, a utilidade não é tão grande assim. Tá? A utilidade de um torsor é limitada. Porque a gente não vai... É limitado, tá? Porque geralmente para os problemas reais que a gente não vai querer deslocar esse cara, não vai querer achar um local geral que substitua todo mundo apenas por uma força e um momento, mas geralmente a gente vai querer... É mais interessante para a gente deslocar a resultante e o momento para um ponto como, por exemplo, o centro de massa do problema. Isso vai ter uma utilidade prática maior do que a gente descobrir qual que é o ponto onde eu tenho que aplicar um corpo, tá? Um ponto onde eu tenho que aplicar o torsor, desculpa. Então, o que a gente vai fazer agora são exercícios, né, mostrando. Às vezes a gente vai calcular o torsor, às vezes a gente simplesmente vai deslocar e calcular para um ponto de interesse, por exemplo, como o centro de massa, uma resultante e um momento resultante, tá? E a gente vai fazer isso. Eu vou gravar essas aulas ainda hoje, tá? Acho que agora eu vou ter que dar um pulinho ali embaixo, acabei de ouvir me chamarem, tá? Mas, enfim, em termos da teoria que eu tinha para passar para vocês hoje, era isso, tá? Essa meia horinha. E agora, então, eu vou resolver vários problemas. Se vocês quiserem já ir testando nesse tempo que estão aí, se vocês têm acesso ao livro, os problemas que eu vou resolver vão ser os seguintes. Eu vou resolver o problema 2149. Tá? Os exercícios são os seguintes. Que a gente vai resolver depois, eu vou gravar tudo, vocês vão ter acesso a isso, mas se vocês já quiserem ir se exercitando, tá? A gente vai falar sobre o problema 2149, o primeiro problema que tem no capítulo, tá? 250, 252, daí eu vou, se vocês tiverem interesse, fazer o 254 para o pessoal que está pensando em baixa, esse tipo de coisa, é alguma coisa legal, tá? E em seguida, o que eu queria pular para frente? O 260 e o 2164. Sempre tentando fazer os problemas pares, que são aqueles para os quais a gente não acha a solução resolvida já na internet, tá? Então, alguns deles eu vou conseguir gravar em vídeo, outros eu vou deixar resolvido em um arquivo PDF, eu passo para vocês, vocês vão ter a resolução desses exercícios, mas a gente passando por esses exercícios, a gente consegue concluir o panorama desse capítulo como um todo, tá? Então, gente, eu agradeço a compreensão de vocês, eu vou parando a gravação agora, e daí ao longo do dia eu vou postar o restante dessas coisas resolvidas, tá? Seja em vídeo ou seja a resolução rabiscada aqui, como vocês estão acostumados, tá? E a gente continua a se falar. O que eu vou fazer além disso, acho que hoje eu não vou conseguir, mas provavelmente amanhã à tarde, vou passar a lista de exercícios referente a esse capítulo, tá? Então, para esse capítulo inteiro a gente vai ter uma lista de exercício apenas. E o que eu queria combinar com vocês é que semana que vem, pelo que o Caxixe me avisou que ele encerrou, né, o período de dobrar aulas dele. Essa semana é a última semana que vocês têm atividades dobradas de química, né? Então, a partir da semana que vem, a gente podia aumentar bastante a nossa carga. Então, a gente, no mínimo, voltar com aulas às quintas e, se possível, a gente inserir mais aulas na semana, né? Não apenas voltar com 4 aulas, mas a gente ter mais trabalho e tudo, tá? Então, eu gostaria que vocês conversassem entre vocês, discutam ali no grupo de WhatsApp de vocês, lá da sala, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Se a gente simplesmente volta com as aulas quinta, né? Fica aulas segunda e quinta e eu passo mais trabalhos para vocês fazerem em casa, ou se vocês querem que a gente passe mais tempo junto, a gente adiciona mais aulas na semana para a gente cumprir. Lembrando que, passado esse período de química, né? Eu não apenas volto às minhas 4 normais, a gente passa para... Eu vou assumir as aulas, o slot do Caxixe, basicamente. Né? Eu passo a ter direito, entre aspas, a passar 6 horas de atividade para vocês por semana, tá bom? Então, discutam entre vocês, discutam o que vocês acham melhor, como é que vocês acham melhor a partir da semana que vem a gente trabalhar. E eu passo para vocês, então, essas coisas resolvidas, tá bom?
Então, gente, muito obrigado pela compreensão de vocês. Ao longo do dia eu vou postando mais vídeos aí. Até logo, tá, gente? Valeu. Até mais, professor. Falou. Até mais. Falou. Sim, eu vou botar pra...